Olá pessoal, vamos agora resolver a questão 8 do nível 3, que corresponde ao ensino médio da primeira fase da OBMEP de 2018, ok? Então vamos lá. A figura mostra o gráfico da função definida por y é igual a x ao quadrado. Lembrando que essa função aí é uma função quadrática, né? Ou uma função polinomial do segundo grau. E o gráfico é uma parábola. Então a função que tem essa lei aí, essa regra, y igual a x ao quadrado, ó, é esse gráfico aqui, ó. Olha a parábola. Tá? O ponto A tem coordenadas 0, P. Tá? Qual é o valor de P? Pessoal, eu gostaria de destacar essa parte aqui. Ó. O ponto A tem coordenadas 0, P. Olha o ponto A aqui. Ó. Veja, por que 0P? Lembre-se que aqui, ó, num par ordenado, o primeiro valor é x, o segundo valor é o valor de y. Tá? O x ser 0, nesse ponto, é supernatural, porque veja que esse ponto aqui pertence ao eixo y, e qualquer ponto do eixo y possui o x igual a 0. Ok? Então, o que ele está querendo saber é o valor de y nesse ponto. Só que ele está indicando o y desse ponto como sendo o quê? P, tá certo? Mas esse P nada mais é do que o y do ponto A, ou em outras palavras, a ordenada do ponto A. Ok? Pô, Caú, como é que eu vou fazer isso? Olha só. Caú, eu posso usar a lei ou a regra da função quadrática, y igual a x ao quadrado, para achar a ordenada do ponto A? Veja, o que acontece é o seguinte. Por exemplo, Caú, o ponto A ele tem o x igual a 0. Eu posso chegar aqui nessa lei y igual a x ao quadrado e substituir o x por 0? Não. Pelo seguinte, essa é a regra ou essa é a lei da função quadrática, cujo gráfico é uma parábola. E veja que esse ponto A não pertence à parábola, então você não pode usar essa regra aqui da função quadrática. Tá? Agora, uma coisa interessante é o seguinte, ó, tanto esse ponto aqui, ó, que tem a abscissa menos 2, né, a abscissa é o valor de x, né? Tanto esse ponto que tem a abscissa menos 2, quanto esse outro ponto aqui que tem a abscissa 3, eles pertencem à parábola. Opa! Se eles pertencem à parábola, eu posso usar essa regra aqui da função quadrática para eles. Tá certo? Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui na regra da função e substituir o x por menos 2 para descobrir o y desse ponto. Depois eu poderia substituir aqui nessa mesma regra o x por 3 para achar o y desse ponto. Ok? Então é isso que eu vou fazer. Ó. Olha só. Vou botar aqui. Eu vou primeiro botar... Primeiro eu vou dizer que eu estou usando aquela regra ali. Y igual a x ao quadrado. Tá? Primeiro eu vou substituir o x por menos 2. Se o x for menos 2, quanto é que vai valer o y? O y vai ser igual a... Ó, substituir aqui. Vai ficar menos 2 ao quadrado. Quanto é que é menos 2 ao quadrado? Menos 2 vezes menos 2, que dá 4, né? Regra dos sinais da multiplicação. Sinais iguais dá o resultado da positivo. Vamos substituir agora o x por 3 para ver o que acontece? Se o x for 3, o y vai dar quanto? O y vai ser igual a 3 ao quadrado. Mais uma vez, estou substituindo o x aqui por 3. 3 ao quadrado é quanto? É 9. Opa, então peraí, ó. Na função quadrática, quando o x é menos 2, o y deu quanto? O y deu 4. Tá? E quando o x é 3, o y deu quanto? Vou até botar esse ângulo aqui, para dizer que está formando um ângulo de 90 graus aqui. Não precisava não, mas só para... Quer dizer, o ângulo é de 90, né? Mas não precisava ter dado esse destaque não, mas eu quis destacar aí. Beleza? Então, olha o que isso aqui me ajuda. Esse ponto A, ele não pertence à parábola, mas esse ponto A pertence à reta que passa por esse ponto aqui, ó. Vou chamar de B, tá? Para ficar melhor. E por esse ponto aqui que eu vou chamar de C. Então, o ponto A pertence à reta que passa também pelos pontos B e C.
Ora, mas eu sei que aí eu quero trabalhar com a equação dessa reta aí, que passa por esses 3 pontos. Eu sei que a equação de uma reta ó, tem esse formato aqui, ó. Y é igual a AX mais B, onde esse A é chamado de coeficiente angular. Coeficiente angular ou taxa de variação, tá? E algo que é muito útil você saber sobre o coeficiente angular é o seguinte, ó. O coeficiente angular é dado pela variação de y sobre a variação de x. Como assim, Caú? Se você tiver 2 pontos dessa reta, você consegue descobrir o coeficiente angular. Como? Você pega o y de um ponto menos o y de outro, que aí vai ser a variação de y, e você pega o x de um ponto menos o x do outro, vai ser a variação de x. Caú, mas eu pego o quê? Por exemplo, variação de y, eu pego y de b menos y de c, ou eu faço o contrário, y de c menos y de b? Você escolhe. Só que se você usar c menos b para y, você tem que usar do mesmo jeito c menos b para x. Se por acaso você decidiu fazer b menos c para y, você tem que também fazer b menos c para x. Tá? Vai ficar mais claro agora. Ó. Eu vou preferir fazer o seguinte, eu vou preferir fazer c menos b. Tá? Então, variação de y. O y de c menos o y de b. Quanto é que é o y de c? O y de c é 9. Tá? Deixa eu botar aqui 9 menos o y de b. O y de b é 4. Sobre variação de x. Ó, eu fiz c menos b para y. Tenho que fazer a mesma coisa para x. C menos b. Então, ó, o x de c, que é quanto? 3, menos o x de b, que é quanto? Menos 2. Então, vai ficar menos 2. Só que menos 2 é a mesma coisa que mais 2. Tá? Então, em cima, 9 menos 4 dá 5. E embaixo, menos 2 dá mais 2. Então, 3 mais 2 dá quanto? Dá 5. E 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. Opa, então deixa eu continuar aqui. Se eu sabia que y era igual a ax mais b, né? Eu tinha dito que y era igual a ax mais b, mas eu acabei de descobrir o valor de quem? Do a. Quanto é que vale o a? 1. Então eu posso substituir já o a por 1. Aí vai ficar 1 vezes x. Só que 1 vezes x dá o quê? Dá x. Né? Mais o b. Está faltando eu descobrir só o b. Aí, ó, você pode pegar qualquer um desses 2 pontos aqui, ó, ou o ponto B ou o ponto C. Vou pegar o ponto C. Qual é o x do ponto C? É 3. E qual é o y do ponto C? É 9. Então, eu vou chegar aqui na regra da função afim, ou função polinomial do primeiro grau, tá certo? Vou substituir o y por 9 e vou substituir o x por 3, tá? Porque eu estou usando as coordenadas do ponto C. E eu posso, Caú, usar as coordenadas do ponto C? Posso, porque o ponto C pertence a essa reta. Então, eu posso usar as coordenadas dele. Ó, substituir o y por 9 e o x por 3. E aí, para descobrir o valor de B agora, eu quero tirar esse 3 daqui, eu subtraio 3 de ambos os membros. 9 menos 3 dá 6. 3 menos 3 dá 0, só sobra quem? O B. Opa, então, de novo, eu vou usar isso aqui, ó, que eu já sabia que era y igual a x mais b. Só que agora eu já descobri o valor de b, que é 6. Então, o que eu vou ter agora? Y vai ser igual a quê? X mais 6. Essa é a regra da função cujo gráfico é a reta que passa por A, por B e por C. Tá? Então, agora sim, o ponto A pertence a essa função, a função que tem essa regra. Então, agora sim, eu posso jogar as informações de A nessa regra. E aí, ó, o que eu quero? Eu quero, quais são as coordenadas do ponto A? x0 e yp. Então, eu vou substituir o x por 0 e o y por p. Então, ó, p igual a 0 mais 6. Opa, mais 0 mais 6 dá 6. Então, P vai ser igual a quanto? 6. É isso que a questão está pedindo, ó. Qual é o valor de P? P igual a 6, letra C. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.